Então, gente, vamos falar agora dos 3 procedimentos de avaliação de risco, conforme a gente tinha parado no vídeo anterior. Nós temos as indagações à administração e a outras pessoas da entidade, que o auditor julgar importante, procedimento de observação, inspeção e procedimentos analíticos. Observem que essa figura, nós temos a interseção desses 3 procedimentos não é à toa, porque eles estão, a figura é exatamente para isso, para demonstrar que eles são interligados e que eles atuam no planejamento do auditor, no trabalho dele, naturalmente, de forma complementar. Ou seja, eles fornecem informações complementando um ao outro. Então, indagações à administração, nós já estudamos, períodos até anteriores, já trabalhei isso com vocês, a respeito de quem é o responsável pelas demonstrações contábeis ou relatórios financeiros. É a administração. Então, a administração ela é representada pelos cargos de gestão, as diretorias, os seus conselhos, conforme a estrutura que cada entidade tiver, e depois os gestores de cada área. Então, o auditor ele pode elencar, e aí fica a critério dele, naturalmente, como eu falei no vídeo anterior, ele tem que saber quais são as atividades chave da empresa, para que ele faça essa identificação e também ele tenha acesso e ele tem como identificar quais são as principais atividades de risco. Outro procedimento de auditoria e relacionado à avaliação de risco são procedimentos analíticos. Eu acredito que depois eu vá fazer também um material um pouco mais didático com esses procedimentos. Eu vou fazer um resumo desses procedimentos e apresentar exemplos práticos de cada um deles. Então, os procedimentos analíticos, o que o auditor faz para esses testes, de parte procedimentos analíticos? Como o nome já nos remete, aqui o auditor ele tem que aplicar a capacidade analítica dele. De que forma? Vocês já tiveram uma disciplina de análise das demonstrações financeiras, Se você não se recorda, esse é o momento para que você busque novamente essas informações. Então, o auditor usa desses procedimentos. Para quem não se recorda, nós temos, dentro de análise das demonstrações, aqueles testes básicos relacionados a, por exemplo, análise vertical, análise horizontal, Então, a utilização de índices. Então, dentro das demonstrações contábeis, o auditor realiza essas análises comparando tanto as demonstrações contábeis daquela empresa auditada, ele pode comparar com períodos anteriores, ele pode observar o comportamento das rubricas contábeis ao longo do tempo que ele está analisando. Por exemplo, ele está analisando o exercício de 2019, então ele vai verificar qual o comportamento daquela conta em nível de índice, por exemplo, uma análise horizontal de como aquela rubrica se comporta ao longo do ano. Então, em determinado mês que ela tiver um pico, ou para cima ou para baixo, pode indicar que ali eu tenho alguma distorção, ou eu tenho um risco maior de que ali eu tenha uma distorção. Então, essas análises servem exatamente para identificar essas possíveis anomalias. Dentro dessas anomalias, ele vai, dessas indicações de anomalia, ele vai aprofundar os seus testes. Então, esse rol está lá no livro, demonstrações contábeis de período anterior, é uma lista ali que eu pincei alguns pontos. Eu posso comparar também o orçamento, se a entidade tem a prática de orçamento, ou seja, ela faz orçamento anual, e depois faz o acompanhamento, o auditor pode usar essa análise também. Outro ponto, comparar com informações do setor, ou seja, ele vai observar se,
por exemplo, a rentabilidade que a empresa está apresentando, ela está na média do setor em que ela atua. Não é normal que ela esteja nem muito acima, nem muito abaixo. Se isso ocorrer, ele tem que identificar a causa. Esses indicativos, identificar a causa, verificar por que eu tenho um percentual diferente, ele fornece as informações necessárias para que ele identifique, né, qual a operação que pode estar errada. Então, ele vai naturalmente buscar onde ele tem mais risco. Né? Comparar, avaliar resultados, a gente já falou. Bom, esse vídeo eu vou fazer um pouquinho maior do que o outro. Eu tenho, então, 5 minutos já contados. Então, nós vamos passar para o próximo item a ser analisado, observação e inspeção. Né? Ele também é utilizado na avaliação de riscos. Né? Então, ele nos remete mais a analisar e também observar os itens que estão ligados ao controle interno. Observem aí como a entidade opera e é organizada. Lembra lá da aula de controle interno, né? Quais são os elementos de controle, o que é a entidade, volto a dizer. Naquele ponto onde a gente estava estudando anteriormente, em relação ao controle interno, ali fala da entidade auditada, tá bom? Então, o estilo operacional da entidade, se vocês analisarem os itens que estão na tela, eles falam muito mais a respeito de controle interno. E isso é muito importante. A gente já verificou também que no ambiente onde eu tenho controles internos bem estabelecidos, um ambiente de controle saudável, a administração atuando corretamente, os seus sistemas, né, o seu monitoramento de risco funcionando corretamente, eu tenho um ambiente mais saudável, portanto, eu tenho um ambiente melhor controlado. Se ele é melhor controlado, eu tenho um risco de ter operações fora do padrão, ou seja, tanto operações distorcidas, né, por fraude ou erro, em menor percentual. Se eu tenho esse ambiente, por exemplo, eu estou avaliando a entidade e ela demonstra que o ambiente dela é saudável, é interessante, do ponto de vista de controle, eu tenho então possibilidade de ter menos erros. E eu tenho possibilidade, então, de ter também menos fraudes e, portanto, eu tenho a possibilidade de que as demonstrações contábeis tenham um risco menor de apresentar as distorções nas demonstrações contábeis. Então, nas demonstrações contábeis, eu vou ter um risco menor. Então, quando eu faço esses testes de observância e tenho esse resultado, o auditor ele fica mais confortável para fazer o seu planejamento. Porque quando o ambiente está assim desenhado e funcionando, a possibilidade de erro e fraude e naturalmente das distorções é menor. Eu vou interromper o vídeo agora, a gente está com 8 minutos. Eu acredito que no próximo vídeo a gente encerre esse assunto inicial quanto aqui às avaliações de risco e eu também passo para vocês mais instruções.